Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai concluir essas nossas revisões. Lembrando, tá, que eu coloquei o gabarito do simulado e vocês vão ter que se atentar porque no meu simuladão geral eu fiz ele com 60 questões, né? E a escola, né, ela dividiu. Então prestem atenção, lá na plataforma eu vou colocar o gabarito geral da primeira até a 60. Né? Se eu não me engano, lá eu já até coloquei. Então, confiram direitinho na plataforma. E aí nós vamos continuar da questão 44, porque o resto eu coloquei o gabarito e vocês vão analisar e qualquer dúvida, tirem comigo numa revisão que nós fizermos de forma em live, né, de forma de live ao vivo. Então vamos para 44. Texto 1. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Aí é o livro Nem Fim do Mundo, Nem Mundo Novo, né, do Rossi. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 1924 nos Estados Unidos. A entrevista de George Soros, tratando um pouco sobre a dificuldade da crise financeira. Então, se a gente está falando de 1929, ele fazendo aí uma análise de 1924, significa dizer que ele está falando da crise imobiliária dos Estados Unidos. Né? E aí a gente vai analisar o contexto do crush da Bolsa de Valores de Nova York com outras crises que os Estados Unidos vão viver. Né? Então vamos lá nós, minha gente, sobre a queda da Bolsa de Nova York, a comparação entre os significados da atual crise econômica e do crush de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Pois, letra A, o crush da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque. Gente, o crush não adveio por conta, né, da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Inclusive foi depois e muito, porque a Primeira Guerra, ela antes de 20 ela já tinha terminado, então não necessariamente foi por causa da guerra não, tá? Letra B. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial dos Estados Unidos e a crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida ao crédito bancário. Gente, o aluno ele tem que se atentar porque o crush da Bolsa de Nova York houve somente essa queda por conta realmente de um processo muito grande que estava acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como vinha de uma aceleração de crescimento em todas as esferas de desenvolvimento, né, se fosse industrial, fosse aí agrário, os Estados Unidos vinham em ascensão desse crescimento. Então, teve um momento que os Estados Unidos começou a aumentar uma produção industrial por conta das exportações. E a crise ela começou justamente por essa, né, essa superprodução. Por quê? Se exportava, mas também fazia para o mercado interno. E aí os Estados Unidos produziu demais e não exportou na proporção que esperavam e nem o mercado interno consumiu. Então, muitas das coisas ficaram aí, né, guardadas, estocadas por conta dessa crise. E ela veio muito mais por conta dessa superprodução. Então, a letra correta é a letra B. A gente já tinha analisado por que não era, né? A letra C. A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após... Tem nada a ver, tá, gente? Nada a ver. Não foi o resultado da concorrência dos países europeus. Inclusive, os Estados Unidos fica sem concorrência durante muito tempo. Os Estados Unidos, até depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai passar muito tempo ali liderando sozinho, mesmo com a questão da Guerra Fria, tendo a União Soviética como a principal inimiga, mas os Estados Unidos não tinham concorrência financeira, não, né? Letra D. O crush da Bolsa de Nova York em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Gente, a crise que estava se falando aqui no texto acerca da atual crise, né, que foi 2011, estava falando da crise de 2008. Preste atenção aqui embaixo, 11 de dezembro de 2011. Então, aqui esse primeiro texto está tratando da crise de 2008, que é a crise do setor imobiliário americano. Então, quando você diz que resultou do excesso de proteções, não, ela foi do setor imobiliário. Né? Aí o crush da Bolsa em Nova York resultou do excesso de proteções do setor produtivo. Nem a de 2008 foi do setor produtivo e nem a de 1929 foi do setor produtivo. A de 1929 foi por conta
da quantidade de produtos industriais que tinham produzidos, que a população não teve como comprar, e aí começou uma crise muito grande. Letra E. A crise de 1929 ocorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial, e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Não, os Estados Unidos, olha, gente, essa questão dos Estados Unidos intervir na economia dos estados, ou seja, um aumento do poder, né, da máquina estatal, isso não ocorre muito nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, ele é liberal em todos os sentidos. Então, essa questão, excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário, os Estados Unidos está muito aí dentro dessa questão de intervir, não, tá? E essa ideia, ó, bem, ó, decorreu da política intervencionista norte-americana no seu sistema de comércio mundial. Os Estados Unidos não intervêm, né? Não intervém na proporção que muitas vezes até as nações esperam. Os países desenvolvidos, gente, são autônomos nos seus modelos administrativos. O que eles fazem como um acordo com os outros países é a questão do livre comércio, né? Os acordos comerciais, que muitas vezes são bilaterais. Questão 45. O término da escravidão se constituía em um momento de mudanças para aqueles que a conquistaram e significou um dos primeiros passos para a efetivação de uma nova vida, sendo comemorada com grandiosidade no país. Entretanto, após as comemorações, não houve nenhuma movimentação do Estado ou dos segmentos sociais para absorver os novos cidadãos, ou seja, os negros saíram daquele processo, mas não deram a eles as oportunidades que eles mereciam para serem inseridos dentro do sistema. Ao contrário do que esperavam os libertos, a sociedade mostrava-se refratária em admitir os afrodescendentes em condições paritárias aos brancos, e as experiências vivenciadas na liberdade mostraram que havia um longo caminho para a efetivação da cidadania. O que é cidadania? Né? A promoção de direitos humanos e, ao mesmo tempo, uma promoção do ser humano em definir, dentro das estruturas do Estado, não é nem em definir, nem em seguir, dentro das estruturas do Estado, seus direitos. Então, é direitos e deveres. Então, vamos lá. Aqui está falando de escravidão e liberdade, muito analisando aí a ótica nossa, né, da liberdade dos negros, que não foi dado a contento como os negros mereciam. A conquista enfatizada no texto revela que, em letra A, a comunidade negra alcançou o equilíbrio social entre os desiguais. Equilíbrio social, todo mundo se igualou aí socialmente, né, gente? Só que não. Letra B, o universo social negro se sobrepôs à intolerância dos antigos senhores. Eles até tentavam, gente, se impor, mas ele não se sobrepôs. Onde é que o negro se sobrepunha aos seus senhores, à intolerância dos seus senhores? Se eles fizessem isso, eles eram mortos, chicoteados até a morte. Letra C, o afro-brasileiro alcançou a igualdade perante a lei nas lutas sociais. Ele não alcançou, tanto é, gente, que hoje nós temos leis afirmativas, e mesmo assim, nós ainda continuamos, a maior parte dos negros continuam lutando por seus ideais, né? Porque, na verdade, isso é muito difícil. As leis continuam existindo, e hoje nós temos leis no Brasil que nos igualam, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil que essas leis, na prática, sejam colocadas, principalmente porque os brancos geralmente têm mais dinheiro para pagar os melhores advogados no sistema de defesa, enquanto os negros não têm. Então, assim, alcançou igualdade perante a lei nas lutas sociais, alcançou igualdade perante a lei. Gente, o negro ainda não alcançou essa igualdade, não. Por mais que a gente tenha leis, né, que nos igualem, ele ainda não alcançou, diante de todas as leis, a igualdade, não. Nós somos um país extremamente desigual, né? Letra D, a sociedade reprovou a inserção negra, pois a validação estava na trajetória. Gente, a sociedade não reprovou, né, a inserção negra. A questão não era a sociedade como um todo reprovar a inserção negra, né? A sociedade nem reprovou. A reprovação, ela se dá muito, não é por conta de uma ideia legítima, não é? Não é que as pessoas que não gostem dos negros não aceitem. A questão é cultural, né? A questão é educacional. Então, quando a gente diz aí a sociedade reprovou a inserção negra, pois a validação estava na trajetória. Quando diz que a sociedade reprovou a inserção negra, a sociedade como um todo ela não reprovou. Quem reprovou foram os grupos minoritários, porque os negros sempre foram a maioria, foram os grupos minoritários, e muito aí ligados às elites. E aí, quando a gente analisa aí, pois a validação estava na trajetória. Então, quando diz assim, a sociedade reprovou a inserção negra, pois a validação estava na trajetória, de acordo com a trajetória que o negro tivesse, de constituição social, né, de educação, de primazia no direito, aí era que o negro deveria ser aceito. Então, no geral, essa letra está correta, está errada, desculpa.
Por quê? Porque a sociedade ela não reprovou a inserção negra. Foi o sistema que reprovou a inserção negra. Porque quando a gente fala de sociedade, estou falando de todas as pessoas. E não foram todas as pessoas no Brasil que reprovou esse modelo de inserção do negro dentro do sistema de trabalho, dentro das políticas públicas, dentro das universidades, né? E essa questão, pois a validação estava na trajetória. Validar o negro para ser inserido na sociedade de acordo com o seu passado é outra maldição que coloca a letra aí como errada. Porque não tem como se validar uma trajetória de um negro e dizer que o negro só tem valor mediante a análise histórica dele. E por que não vai analisar também o histórico do branco, né? O estamento social foi impedido ao acesso de igualdade de direitos. Isso aqui, gente, está muito ligado também à questão histórica, mas está muito ligado às ciências sociais. O estamento social foi impedido ao acesso de igualdade de direitos. O que quer dizer nessa letra, né? Que o estamento, a sociedade, quando deu a liberdade, ela não permitiu o negro essa ascensão. E por não ter permitido o negro essa inserção de igualdade, ter direito à escola, ao lazer, à educação, à saúde, o negro acabou sendo desigual. Então, quando diz aí, o estamento social foi impedido ao acesso de igualdade dos negros. O estamento social, porque o negro não tinha educação, né, não tinha acesso à escola. Então, como é que esse negro vai ascender socialmente? Estamento são classes, são divisões sociais. Então, o negro continuou estagnado durante muitos e muitos anos, centenas de anos. Então, a gente vai para a questão 46. As 9 cruzadas empreendidas entre 1095, e 1270, corresponderam ao maior embate entre exércitos cristãos e muçulmanos da história. Nesse período, soberanos e generais europeus partiram para a Terra Santa a fim de conquistar Jerusalém, onde se encontrava a Igreja do Santo Sepulcro, local de maior veneração do cristianismo. Por outro lado, os líderes muçulmanos e suas tropas resistiram, perderam e, por fim, reconquistaram a cidade. Segundo a crença muçulmana, foi em Jerusalém que Mohammed, Maomé, teria empreendido a viagem noturna, uma visita ao inferno e ao céu. Aí, nós estamos falando um pouco da história do islamismo e a questão das cruzadas, onde nós vamos ter essa cruzada, a Guerra Santa, que é chamada, está dentro daquela conjuntura das cruzadas, Guerra Santa, Jihad, né? Do qual os católicos vão tentar reconquistar a Terra Santa, e aí vai dar treta lá, né? Porque a terra, Jerusalém, é sagrada para os cristãos, sagrada para os judeus e para os muçulmanos. As 3 religiões são monoteístas e cada uma tem seus respectivos profetas como sendo o maior, né? Então, assim, vamos aí. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela cristandade europeia para libertar Jerusalém dos muçulmanos. Entre as motivações envolvidas em sua organização, destaca-se, bora lá, gente, cruzadas. Letra A. O intento dos cristãos bizantinos em promover uma aproximação com os cristãos romanos, a fim de restabelecer a unidade cristã recentemente rompida. A intenção não era restabelecer, porque quando a gente fala cristãos bizantinos, nós estamos falando da igreja do Oriente. E a igreja do Ocidente estavam separadas desde o século XI, né, quando houve a divisão aí das igrejas do Oriente e do Ocidente. Então, o intento dos cristãos bizantinos em promover uma aproximação com os cristãos romanos, só que não. Tá? Letra B, o interesse de comerciantes europeus em retomar antigas rotas de comércio entre a Europa e o Oriente, abandonadas devido às invasões bárbaras. Gente, aqui nós temos uma análise a fazer, tá? Durante esse período das cruzadas, especificamente na Terra Santa, houve um interesse muito grande dos comerciantes, que naquela época, né, depois desse processo aqui, vão passar a ser chamado com muito mais facilidade de burgueses, eles têm o interesse de ajudar a igreja a reconquistar essa Terra Santa, mas porque lá era um grande comércio, funcionava um grande comércio, né? Eles ajudavam muito a fomentar o comércio dos burgueses nessa região, e também tinha as rotas de passagem, né? Rotas comerciais, que transformavam essa região do Oriente aí num local de entroncamento comercial entre a Europa, né, e o próprio Oriente. E a Europa tinha seus anseios comerciais, então a Europa ajuda a igreja a reconquistar essa terra, porque ela estava sob os domínios dos turcos otomanos, e os turcos otomanos são os que hoje, né, a gente chama aí, são os árabes, são islâmicos. Então aqui tinha muito essa questão, não era só religiosa, tinha uma questão comercial por trás, porque de repente a igreja, se ela conseguisse, né, tomar essas terras, a Europa também ia conseguir um apogeu na questão comercial também, né? Ia promover aí seus mercados. Então, por isso que a igreja teve muito apoio da Europa. Então, a letra B, ela não está errada não, gente, ela está correta. Mas vamos aí, a A já estava errada, né? Então, vamos para C.
A ambição de segmentos da nobreza ligados à Companhia de Jesus quanto à expansão da fé católica para conter o avanço dos protestantes. Aqui a gente está falando de protestante não, gente, está falando dos islâmicos. Protestantes são cristãos que professam, que acabaram participando. Olha, preste atenção, o movimento protestante não tem nada a ver com o islamismo. O movimento protestante diz respeito aos cristãos que participaram e que vão participar mais à frente do movimento chamado de reforma. Aqui nesse período, nós estamos no período da Idade Média, aqui a gente não tem reforma, a reforma é do século XVI. A Idade Média aqui, no período dessas cruzadas, a gente está falando do século XI, tá? Início do século XI. Então, a gente não tem protestantes aqui. Protestantes são no século XVI, está longe ainda de a gente ter o protestantismo, tá? Você está errada. Deu o interesse das massas populares em obediência aos apelos do Papa para propagar a mensagem cristã no Oriente contra o avanço do Islã. Gente, aqui as massas populares não tinham interesse de obedecer 100% à Igreja Católica, porque se eles participassem das cruzadas, saberiam que iam morrer. E principalmente nessa cruzada aqui, porque a gente está falando dos turcos otomanos, a gente está falando dos islâmicos que eram extremamente preparados para a guerra, e Maomé já tinha, né, bem antes, no início das cruzadas, Maomé já falava da jihad, da Guerra Santa, então não tem nada a ver, né? A letra o esforço dos estados absolutistas, estados monárquicos, tá? O esforço dos estados absolutistas europeus em ampliar suas práticas mercantilistas e conquistar novos mercados consumidores. Aqui a gente não vê, gente, os esforços dos estados absolutistas, que são estados que estão sob a jurisdição ainda de grandes monarcas. Eles não queriam ampliar as suas práticas mercantilistas. Quem está muito ligado a essa questão de comércio, gente, não são necessariamente só os estados que têm reis, só os países que têm monarquias. Não. Os países da Europa que não viviam monarquia já queriam essa estrutura de práticas mercantilistas e aumentar o seu poderio de comércio, principalmente nessa região, que era uma região também de entroncamento de mercadorias. Então, a correta aí realmente é a letra B. A 47, a gente vai falar um pouco da história do Nordeste, o cangaço, né? O cangaço, independentemente, modelava-se a imagem e semelhança da ordem patriarcal, consolidando a própria clientela, e constituiu-se, inclusive, em forma de acesso a áreas de realização, não apenas econômica, até então inatingíveis para a maioria da gente simples. Enquanto que a distribuição de poder e prestígio na sociedade patriarcal era a função da fortuna, idade, sexo e linhagem, o cangaço abriu uma via para a ascensão social através de tributos individuais e adquiridos, tais como a valentia e destreza no manejo de armas. Aí a gente está falando de Carlos Alberto Doria, né? Falando especificamente das análises dele em torno do cangaço. Cangaço é onde? Nordeste. Presta atenção, Lampião, Maria Bonita. Tá? Partindo do que foi explanado no fragmento anterior, aqui refletindo o texto. Tá? Entende-se que o fenômeno social descrito é independente das relações desiguais de poder. É independente não, gente. É totalmente dependente das relações desiguais. Por que a gente fala, deixa eu ver aqui, é independente das relações... Não, ó, bem aqui, gente, vamos lá. O fenômeno social descrito é independente das relações desiguais de poder na estrutura patriarcal republicana. A gente não fala, gente, que é independente. Pelo contrário, o fenômeno do cangaço, ele nasce justamente por conta dessa dependência da relação desigual que ocorre entre quem tem dinheiro e quem não tem. Porque quem não tem aqui acaba sendo subjugado a quem tem. Na região Nordeste, a gente tinha muito disso, né? Tinha muita questão do coronelismo também, como nas outras regiões. Só que aqui no Nordeste era muito complicado. Tanto é que os pobres queriam muitas vezes se livrar das amarras e não conseguiam. Então, não é independente. O cangaço, ele surge como um movimento social dependente das relações desiguais. Ele nasce muito mais por conta dessas relações desiguais. E quando a gente diz aí, é independente, não é independente não. Ele é dependente. Tanto é que o cangaço, ele vai sobreviver até o dia em que essas relações elas vão continuar mais sólidas, no sentido de que elas vão diminuir, o clientelismo vai diminuir o seu poder. Então, o fenômeno do cangaço, ele vai prevalecer até quando essas estruturas oligárquicas, a ideia do rico, começa a diminuir um pouco na região Nordeste. Aí o cangaço, ele vai também se mortificar, ao ponto também que Lampião vai ser perseguido e vai ser morto. Mas esse Lampião, gente, as relações eram tão desiguais que, e é por causa dessas relações desiguais que dependia o sistema. O rico sustentava o pobre tinha que trabalhar por rico.
E assim, muitas vezes, o pobre votava até no candidato que o rico mandava, que inclusive vem até os dias atuais. Então, a gente vem dessa relação muito estranha, né? O cangaço. E aí a gente analisa, o fenômeno do cangaço, ele não surge dessas relações independente delas, não. Eles surgem justamente por causa delas. Letra B, aí, a relação de prestígio e poder de tais grupos se harmonizava com os princípios defendidos pela elite econômica. Desde quando o cangaço vivia de forma harmônica com as elites econômicas? Pelo contrário, o cangaço, muitas vezes, quando chegava perto dessas fazendas riquíssimas, eles roubavam. E aí tem sempre aquela ideia, né, do banditismo ou dos mocinhos, né, se eles eram bandidos ou se eram mocinhos. A verdade, gente, é que eles não defendiam os princípios da elite econômica, não. Pelo contrário, eles eram totalmente contrários. Na letra C, o fato social pode ser explicado pelo contexto de uma sociedade patriarcal, marcada pelo mérito e pelo desempenho pessoal. Nada a ver, tá, gente? Não pode jamais, o cangaço não pode ser interpretado com o contexto de uma sociedade patriarcal marcada pelo mérito. Não, que nesse momento aqui a gente não tem mérito, a sociedade valia quem tinha. Isso não é mérito. As pessoas terem dinheiro não necessariamente é um mérito, não. Hoje a gente fala muito na sociedade meritocrática, que você consegue as coisas pela sua inteligência, mas aqui no texto a gente tá, e no período do cangaço a gente não trata muito disso, porque as pessoas mereciam, mas é uma sociedade extremamente piramidal, onde não havia um estamento social, uma ideia de estamento e de mobilidade. Tinha aquela ideia, tinha até a ideia de estamento, né, de divisão social, mas não tinha aquela ideia de mobilidade, não permitiam muitas pessoas a subirem na pirâmide social. Quem nascia pobre morria pobre, então não tinha essa ideia o contexto, o contexto do cangaço vir com essa ideia de sociedade patriarcal marcada pelo mérito. Desde quando sociedades patriarcais são marcadas pelo mérito? Não são, e nem pelo desempenho pessoal. São marcados pela questão do dinheiro que cada família tinha. Letra D, aí, o movimento de populações consideradas marginais, como a supracitada, se justifica perante o Estado devido à necessidade de justiça social. O cangaço não se justifica perante o Estado devido à necessidade de justiça social. Tinha a questão da justiça? Tinha. Muitos deles entravam e aderiam ao cangaço por uma questão de justiça. Mas o movimento, ele não só nasce por uma questão de se justificar perante a estrutura do Estado por causa da luta por justiça. Não, tinha coisas muito maiores que o cangaço. Né? Hoje a gente estudando, a gente analisa como o cangaço nasceu. Né? Letra E, né? O status alcançados pela referida população marginal passava pela combinação de ações de força, de saques e de terror que ameaçavam a ordem conservadora. Gente, aqui fala muito da ideia de como o cangaço ele agia. O cangaço é uma população marginal? Era. Mas o cangaço também, gente, eles agiam por intermédio da força, né? Eles invadiam fazendas, e aí naquelas fazendas eles pegavam boi, matavam e davam para os pobres, saqueavam. Só que isso, gente, hoje a gente sabe que isso não é correto, né? Eles faziam saque, e tudo em nome da ordem estabelecida, como se eles quisessem mostrar que eles tinham poder, por ter poder, eles roubavam para dar para os pobres. A verdade era essa. Só que, gente, a gente sabe realmente que isso aí está errado. A gente não protesta dessa forma. Porque a gente se iguala a essas pessoas. Certo? Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Hein? Nós vamos ficando na questão 48. Nem que eu grave um bocado de aula, mas a gente vai terminar essa revisão hoje, tá bom? Um abraço. Tchau.